Bom dia, boa tarde, boa noite, paz e bem. Eu sou Emerson Bardelotti e esse é o Paz e Bem, desta segunda-feira, 3 de fevereiro de 2025. Continuamos dentro do tema do Jubileu, Peregrinos de Esperança. Então, o tema que eu trago hoje, Peregrinos de Esperança, Comunidades Eclesiais de Base, igual, Igreja em Saída e Sinodal. Começo essa reflexão lembrando um cântico já antigo das comunidades eclesiais de base, que está em sintonia com o Jubileu 2025 e nos convoca a um compromisso de defender todas as vidas e esperançar a libertação. Peregrino, Frei Domingo dos Santos, o nosso Frei Mingas, de saudosa memória. Peregrinos nas estradas de um mundo desigual, espoliado pelo lucro e ambição do capital, do poder do latifúndio, enxotado e sem lugar, já não sei para onde andar. Na esperança, eu me apego ao mutirão. Quero entoar um canto novo de alegria, ao raiar daquele dia de chegada em nosso chão. Com meu povo celebrar a alvorada, minha gente libertada, lutar não foi em vão. Sei que Deus nunca esqueceu dos oprimidos o clamor. E Jesus se fez do pobre companheiro e servidor. Os profetas não se calam, denunciando a opressão, pois a terra é dos irmãos, e na mesa igual partilha tem que haver. Quero entoar um canto novo de alegria ao raiar daquele dia de chegada em nosso chão. Com meu povo celebrar a alvorada, minha gente libertada, lutar não foi em vão. Pela força do amor, o universo tem carinho, e o clarão de suas estrelas iluminam o caminho. Nas torrentes da justiça, meu trabalho é comunhão. Arrozais florescerão, de seus frutos liberdade colherei. Quero entoar um canto novo de alegria ao raiar daquele dia de chegada em nosso chão. Com meu povo celebrar a alvorada, minha gente libertada, lutar não foi em vão. Para o meu querido Paulo Faustino Teixeira, Dudu, que está sempre aqui no Paz e Bem, as comunidades imitam de perto a comunidade dos primeiros cristãos, na alegria, na partilha, no serviço. Como eles, são assíduas ao ensinamento dos apóstolos, a comunhão fraterna, a fração do pão e a oração. Renovam a igreja pela base,
e são um sinal do reino para nós, povo empobrecido da América Latina e do Caribe. Lindas essas palavras do Faustino. As sebes bebem do mesmo poço do Concílio Ecumênico Vaticano II. E aqui na América Latina e no Caribe ganham importância nas conferências de Medellín, na Colômbia, em 1968, e Puebla, no México, em 1979. Em 2007, recebem um novo ânimo na Conferência de Aparecida. A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil dedicará às sebes 2 documentos. O primeiro, de 1982, explicando a eclesialidade das comunidades eclesiais de base, sua dimensão sociopolítica, de evangelização, a luta pela justiça, a importância de leigos e leigas e por que são alvo de interesse e de incompreensão. O segundo documento, de 2010, reafirma e atualiza o documento de 1982 e aponta os desafios das sebes hoje, seu percurso histórico no Brasil, a experiência dos intereclesiais, a espiritualidade e a vivência eucarística. O anúncio da palavra de Deus, a solidariedade e o serviço, a participação nos movimentos sociais, sua abertura ecumênica e o diálogo interreligioso. Em 1982, os bispos diziam que as sebes não surgiram como produto de geração espontânea, nem como fruto de mera decisão pastoral. Elas são o resultado da convergência de descobertas e conversões pastorais que implicam toda a igreja, povo de Deus, pastores e fiéis, na qual o Espírito opera sem cessar. Em 2010, irão dizer que as sebes representam uma maneira de ser igreja, de ser comunidade, de fraternidade inspirada na mais legítima e antiga tradição eclesial. Teologicamente, são uma experiência eclesial amadurecida, uma ação do Espírito Santo no horizonte das urgências de nosso tempo. Uma destas urgências é o desafio de viver a espiritualidade no segmento de Jesus de Nazaré e de proclamar a fé sem deixar cair a profecia no mundo urbano. A caminhada das sebes no Brasil, rumo a uma experiência profunda, ontem, hoje e amanhã, do projeto de Deus e na defesa da vida, teve, tem e terá momentos importantes. Número 1, a noção de povo de Deus. 2, a opção pelos pobres. 3, a consolidação e refundação do método ver, julgar, agir, hoje acrescido do rever, celebrar e sonhar. 4, o método Paulo Freire. 5, a espiritualidade da libertação. 6, a leitura popular da Bíblia. 7, a teologia da libertação. 8, os leigos, as leigas assumindo um lugar de destaque nesta nova forma de ser igreja, principalmente as juventudes. 9, igreja dos pobres em saída e sinodal. E 10ª, a profecia. A profecia. Estes momentos, esses 10 momentos importantes, permitem que as sebes
sejam um sinal de vitalidade da igreja e se refundem com o passar dos anos, aumentando as relações de reciprocidade e promovendo a solidariedade, que são a verdadeira força dos pobres e dos pequeninos. Benedito Ferraro afirma que não encontramos de forma explícita a expressão comunidades eclesiais de base nos textos do Vaticano II. No entanto, poderemos encontrar muitos textos que manifestem o que as SEBs já vinham vivenciando no Brasil e em vários países da América Latina e Caribe. No Brasil, as SEBs nascem por volta do final da década de 1950 e início da década de 1960. Fazem a ligação fé e vida, fé com a vida, e a partir da articulação da palavra de Deus, com a ação social e política em busca da justiça, vai surgindo um novo modo de ser igreja. As SEBs nascem antes do concílio, mas recebem um impulso maior a partir do Vaticano II e das conferências do Episcopado Latino-Americano e Carimbeiro, sobretudo Medellín e Puebla. Atualmente elas recebem um ânimo novo a partir da Conferência de Aparecida, como também no ministério do Papa Francisco, especialmente com sua exortação apostólica Evangelii Gaudium, em que afirma: desejo uma igreja pobre para os pobres. As SEBs assumem que os pobres são hoje os novos sujeitos históricos e os novos sujeitos eclesiais. Lindas palavras do meu amigo Benedito Ferraro, que nos enchem de esperança, né? Então, gente, SEBs não são pastorais e muito menos um movimento. Não são apenas momentos em grupo, em equipes de serviço ou ajuntamentos frequentes dos fiéis. Não são seitas fechadas no seio da igreja. Elas brotaram no cenário eclesial brasileiro como uma pequena flor sem defesa. Elas são um processo de grande significação, que incidiu e continua incidindo profundamente sobre as estruturas da sociedade e também da igreja, mesmo não estando mais na mídia. Esse novo modo da igreja ser incomodou tanto que a partir da década de 1990, tanto as SEBs quanto a teologia da libertação foram arrastadas para fora dos holofotes, para fora da publicidade e para fora dos debates, pois não se alinhava e não se alinha ao pensamento neoliberal, pensamento fundamentalista e pensamento de cristandade medieval que impera em setores mais reacionários da igreja, os quais declaram que elas são invisíveis, inexistentes, e que a teologia da libertação morreu, considerando-as como coisa do passado. Engraçado, toda vez que alguém vem me dizer que SEBs e teologia da libertação morreram, eu falo assim: querido, querida, me mostra o atestado de óbito das SEBs e da teologia da libertação. E aí a pessoa não tem o que falar, porque elas não morreram, elas estão aí, muitas silenciadas, mas trabalhando como formiguinhas, e isso é importante. E a teologia da libertação, depois de 50 anos, continua mais firme e forte do que nunca. E não são coisas do passado, tá? São coisas bem atuais.
A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil afirma que as comunidades eclesiais de base constituem hoje, em nosso país, uma realidade que expressa um dos traços mais dinâmicos da vida da igreja. Em sua caminhada, a fidelidade das SEBs é constantemente posta à prova em nossa sociedade, cada vez mais pluralista e profundamente marcada por conflitos. A urgência de certos problemas vitais e a tentação de soluções simplistas representam riscos aos quais as comunidades devem estar atentas. E elas estão atentas, CNBB. Estão muito atentas, inclusive com os rumos que a igreja no Brasil tem tomado. Para o Benedito Ferraro e o saudoso padre Nelito Dornelas, as SEBs são fundamentalmente estruturas de igreja, uma forma de organizar a igreja. São unidades eclesiais menores, mas unidas relativamente, completas e autônomas, dotadas dos elementos constitutivos de uma igreja. Elas são caracterizadas por alguns elementos estruturais, 2 pontos. Pelos círculos bíblicos, ou grupos de reflexão bíblica, a partir do método da leitura popular da Bíblia. Pela celebração semanal, celebração da palavra, com distribuição da Eucaristia, por pura falta de sacerdotes, dirigidas por uma equipe de liturgia, pelos conselhos pastorais comunitários, nos quais mulheres e homens, em forma colegiada, assumem a animação e a condução da SEB, estando todas as equipes de serviço e pastorais ali representadas. Pelo compromisso sócio-transformador, mediante o qual a fé é confrontada com os desafios da realidade em que as SEBs estão inseridas. Transpassando estes elementos estruturais, encontram-se a mística e a espiritualidade libertadora, centrada nas causas do reino de Deus, na opção pelos pobres e em sua dimensão profética. Olha que maravilha! Quem está com dúvida do que é uma SEBs, é tudo isso que eu acabei de falar para vocês aqui agora. Gente, posso estar sendo um sonhador, um utópico, mas de esperança em esperança, prefiro acreditar que o futuro da igreja, seja vislumbrado como SEBs. E delas surge uma rede de comunidades comprometidas com a defesa da vida no mundo urbano. Ao invés da forma autoritária de exercer e impor o poder, a forma plena de autoridade que cresce e faz o outro crescer. Quanto mais a igreja construir-se a partir das SEBs e de sua identidade, de suas características fundadoras, mais ela se fortalecerá diante de uma sociedade cada dia mais doente. Por cada dia estar mais individualista, egoísta, fanática, fundamentalista, solitária e desprovida de sentido para viver. As SEBs, como locus teológicos, lugar teológico, são pontes onde perpassa e se encontra o mundo dos pobres, dos oprimidos, dos invisíveis, dos descartáveis. Desde seu surgimento, as SEBs são comunidades de discípulas e discípulos de Jesus de Nazaré. São comunidades em saída, missionárias, samaritanas, servidoras e proféticas. Por isso não precisa mudar o nome delas, tá? Precisa mudar.
Isso aí é enganação. São comunidades eclesiais de base, ponto. A relação entre fé e vida, experimentada a partir das periferias sociais e existenciais, revela o papel decisivo que essas comunidades desempenham na construção de uma sociedade mais justa e fraterna, de um outro mundo novo, possível e melhor. Uma igreja que não é sinodal não faz parte da herança de Jesus de Nazaré. Uma igreja que não está em saída para as periferias não consegue modificar suas estruturas. Uma igreja que não se deixa conduzir pelo Espírito libertador de Jesus de Nazaré está afadada a desaparecer. Vou repetir. Uma igreja que não se deixa conduzir pelo Espírito libertador de Jesus de Nazaré está fadada a desaparecer. A sinodalidade das SEBs está na sua origem. Elas caminham juntas. Elas estão sempre juntas. E por isso vivem uma das mais fortes características da igreja: a comunhão. As SEBs estão mais vivas do que nunca e prontas para encarar inúmeros desafios sem deixar cair a profecia. Num mundo em que cresce o individualismo, o fundamentalismo religioso, o racismo e inúmeras práticas de violência. Pegam o trem da história e por onde passam semeiam paz, justiça, amor e fraternidade. São chamadas a testemunhar a sua fé em Jesus de Nazaré, o crucificado ressuscitado, o mártir primeiro. E cumprem o que lhes pede o Papa Francisco. Abre aspas. Não deixemos que nos roubem a comunidade. Fecha aspas. Evangelho Gáudio, número 92. Amém. Axé. Auíri. Aleluia. Paz e bem. Vida longa e próspera.